filho pra caramba, né, cara? Muito. Eu tenho uma legião. Legião, de né? filhos. Quantos filhos você tem ao total? Eram 7, agora são 6. Você gosta de gente, criança, festa, Rapaz, ao redor? eles são todos adultos, os sim, meninos. sim. Agora, Durante um tempo era tudo uma criançada. Quando eram crianças, eu tinha 4. Tá. Aí depois eu me casei, a minha mulher me trouxe mais 3. Mas é isso. Da idade dos meus filhos. Aí nós viramos uma família de verdade mesmo, todos nós, éramos 7. Todos juntos. Aí quando o Lucas, meu filho de 22 anos à altura, faleceu num acidente de carro, Sim. aí aliás, no dia que ele morreu, eles foram todos, os filhos todos, para uma festa. Quando ele entrou lá, eram amigos, ele falou: gente, vocês nos conheciam como 4. Agora eu quero apresentar, nós somos 7. Todo mundo se deu bem, você me falou. Aí quando ele saiu de lá 4 horas da manhã com os irmãos, isso. Aí aconteceu o acidente. Você me contou isso. Já que a gente chegou nisso tão rápido, Caio, o que é essa história de você passar por isso? O Caio, aliás, tem uma peregrinação de anos com a religião, né? Super envolvido há muito tempo. De que maneira essa história fez você questionar a tua própria fé? Ou não fez? Não, eu não... Para mim, a morte e a vida se tornaram a mesma coisa. Como Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ele também diz, porque tudo é vosso, seja a vida, seja a morte. Então, o Evangelho faz da morte apenas uma porta dimensional para a entrada em algo absolutamente para além de todo tipo de concepção. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que nunca foi concebido por coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, de um lado, eu sofri aquela dor totalmente lacerante, que, para ser honesto, a gente tem que dizer que é a dor do egoísmo. Porque se você crê, como eu creio, que isso aqui é só uma passagem e o que vale mesmo está para além daqui, aquela dor toda, tendo eu a fé que eu tenho, não passava de egoísmo paterno, de querer ver o garoto crescer, casar com uma mulher legal, ter relações dignas, Perfeito. Se desenvolver, essa coisa toda que todo pai sonha para o filho. E eu também. Então, esse lado da existência foi rasgado. Sim. E uma dor enorme, até porque eu tinha uma relação muito, muito umbilical com ele, porque quando ele nasceu, a mãe dele entrou num processo que durou muito tempo de depressão pós-parto. Então, ele teve que ser meu filho em todos os sentidos e eu fui meio mãe para ele também. Até que ela foi melhorando, os irmãos também ajudaram, mas ele criou um grude, um visgo comigo enorme. Então, Ele mexeu na dinâmica toda assim, da família. Né? Para onde eu ia, ele queria ir. Se eu ia jantar fora, ele dizia assim, dá para eu ir também? E ele gostava de ficar lá assistindo os papos. Sempre foi um grande companheiro. Eu viajei com ele para vários lugares. Ele era um cara que tinha muito bom gosto. Quando ele chegou aos 15, 16 anos, ele ficou sofisticado na percepção dele da vida. Ele era filosoficamente cortante. A pessoa que mais me provocou no nível da família foi ele, em todos os sentidos. Eu sofri também com ele muito. Imagino. Porque quando ele fez 16 anos, ele começou a usar drogas pesadas lá na Flórida. O que eram as drogas, né? Era ácido, metanfetamina, pó. E eu passei a vida ajudando pessoas a deixarem isso também, ajudando os pais. De repente, aquilo entra na minha vida. De casa, né? Aí estou eu lá com ele, foram 3 anos pesados, aí eu internei por quase 4 meses, até ele se recuperar. Quando ele saiu, ele ficou comigo, eu tinha me divorciado e ele ficou comigo. E aí ele falou, pai, deixa eu provar para mim mesmo que eu estou bom. Aí eu falei, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero ficar 1 ano sozinho em San Diego. A gente tinha morado na Califórnia quando ele era menor e depois ele morou alguns anos em Boca Raton.
Aí eu olhei, pensei, falei, olha só, pode ir, quanto é que você precisa por mês? Ele falou, não, eu estou querendo saber se eu estou bom. Se eu estou bom, eu vou me virar e vou me manter dignamente. Eu só quero a passagem de ida e $500 para eu ficar os primeiros 15 dias lá. Falei, filho, assim é radical demais, meu coração vai ficar arrebentado, você está me provocando, puxando para além dos meus limites, eu sou super galináceo, assim como o pai, quero todo mundo perto. Mas aí a minha mulher disse, não, deixa ele ir. Deixa se virar um pouco. A minha atual esposa, com quem ele estava, nós estávamos morando todos juntos. Aí ele foi. Aí eu preocupado, me liga todo sábado, não sei o que e tal. Ele foi ligando até que ele me ligou 15 dias depois e falou, estou trabalhando. Falei, onde é que você conseguiu trabalhar? Eu pensei que ele estava lá num car wash, fazendo qualquer coisa. Não, eu entrei numa galeria de arte e eles estão me ensinando tudo sobre a galeria e eu vou ser vendedor da galeria. Olha, vendendo obra de arte. Aí ele começou a trabalhar, trabalhou 1 ano, aí teve uma coisa linda. 1 ano depois ele disse que iria voltar, mas não me disse quando. Aí de repente, o que aconteceu com ele, deixa eu contar do lado dele agora, ele sai de casa lá em San Diego, pega um avião só com a driver's license para ir para Miami, que nos Estados Unidos é só isso mesmo. De Miami para cá que tinha que ter passaporte. Aí quando ele chegou em Miami, que ele foi no balcão da United, ele meteu a mão na bolsa e começou a catar o passaporte. Aí a mulher foi vendo ele puxar e não achava, e ele calado, procurando, e de repente ele começou a derramar aquelas lágrimas grossas, e não sem falar nada. Aí a mulher perguntou, escuta, o que te aconteceu? Aí ele falou, eu não sei, eu perdi meu passaporte. Aí ela falou, e você não pode adiar? Ele disse, não, tudo que eu quero é ver meu pai. Eu preciso voltar, meu pai, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Aí ela olhou para ele e falou, fica quieto e me segue no balcão. Aí ele foi seguindo no balcão, aí chegou uma parte em que ela puxou ele para dentro da área interna. Olha. Rapaz, essa mulher foi passando com ele no paralelo, como se ele fosse funcionário, até colocá-lo na cadeira, no banco dele na United. Isso é loucura, né, cara? Que louco. Aí ele voltou para casa, eu estava trabalhando, escrevendo, não sei o que e tal. A campainha tocou, a casa que a gente morava naquele tempo era um apartamento Copacabana, era assim desses vidros todos malhados, que você só vê o vulto. E aí eu olhei e falei, todos os outros filhos são altos. Eu tenho um filho de 1,96 m. Tá. Então, Ele também, ele era um pouquinho só mais baixo. Tá. Ele tinha 1,86 m, alguma coisa assim. Aí eu olhei e falei, meu Deus, deve ser o William ou o Daniel. Aí eu levantei, fui lá. Quando eu abri a porta, era ele. Aí ele chorando, pai, foi um milagre eu chegar aqui, não sei o que e tal. Aí eu me debulhei também de emoção com ele e foi maravilhoso. Legal. Conclusão, ele falou, tô limpo, passei aquele tempo todo, fica tranquilo. E aí a gente continuou, eu arranjei um lugar, o meu filho mais velho morava a 300 metros do nosso apartamento. E sozinho praticamente. Aí tinha um apartamento, um quarto grande sobrando. Eu pedi para ele ficar lá, ele, é claro, manda o moleque para cá, não sei o que e tal. Aí se arrumaram e ele morou mais 2 anos e pouco ali ao meu lado. E todo dia ele tomava café, almoçava, jantava comigo, ia para a faculdade, ia para o trabalho, voltava. Aí um dia ele foi passar o fim de semana com a mãe em Niterói. E aí eu liguei para ele e falei, escuta, tá todo mundo indo para a festa, a Bruna tá indo, Daniel, Davi, Tatiana, você não quer ir com eles para a festa lá em Itaipu? Aí ele falou, são meus amigos, inclusive o pessoal da festa. Eu convidei a família inteira. Mas, pai, eu estou assim tão cansado que eu não estou querendo ir, não. Aí eu insisti. Falei, vai, filho, tuas irmãs, teus irmãos, todo mundo. Vai ser gostoso, os amigos da vida inteira vão estar lá. Aí ele falou, tá bom, então diz para me pegarem aqui que eu vou.
Aí passaram do Rio, pegaram no Niterói, foram para a região oceânica, ficaram lá até as 4 da manhã. Na volta, pararam num lugar na frente de uma padaria chamada Do Grão ao Pão, que foi o lugar onde ele pegava pão para casa toda manhã, muitos anos. A gente morou ali do lado. Aí pararam, ele foi pegar um pão, atravessou a primeira metade da rua e tem a Ilha do Meio. Quando chegou na Ilha do Meio, ele deu uma dançadinha assim para o pessoal que estava no carro e tal, deu uma rodada. Aí todo mundo olhou e alguém até disse, não tem ninguém não. Rapaz, ele botou o pé na rua, veio um BMW a 100 e não sei quanto, de uma menina com menos de 18, sem carteira, e só tocou nele. E ele foi jogado a uns quase 50 metros de distância, no alto, bateu numa parede, já foi morto e caiu morto. E aí aquela dor, minha filha me ligou 4h30, quando eu ouvi ela falando, falei, quem foi? Aí ela disse, foi o Lucas. Ele foi. Aí o outro filho, Davi, pai, não vem pra cá, eu não quero que você veja isso, eu não quero, fica aí. Por favor, manda o Ciro pra cá, que é o mais velho. Aí o Ciro foi cuidar dos papéis, e o Davi ficou cuidando da remoção do corpo. E aí a minha esposa, atual mulher, foi para lá, aí foi para o necrotério e preparou ele todinho e o devolveu num caixão que ninguém diria que tinha acontecido nada com ele. Ela maquiou, mexeu, arrumou, conversou com ele ali, morto, falando do quanto ele era amado. Aí levaram-no pro necrotério, pro funeral, e eu estava lá com aquela dor indizível. E eu fiz o ato fúnebre. Tinha um monte de pastores, amigos, Caio, tá doído demais, se você quiser eu faço. Eu falei, não, ele não aceitaria que ninguém mais fizesse isso, a não ser eu. Então eu vou fazer. Aí fiz, sepultamos a ele lá, plantamos um flamboyant, desses cemitérios que não tem nenhum tipo de epitáfio, nada disso. E aí eu botei um flamboyant lá com a mãe dele, hoje tem uma árvore linda cobrindo a sepultura dele. E o que é que eu senti? Eu senti esse egoísmo de, poxa, eu não vou ver. Doeu demais, mas do outro lado tinha uma coisa doce, gloriosa dentro de mim, porque eu disse, a minha vida toda e tudo que eu creio e eu ensino tem a ver com o fato de que a gente tem que viver a melhor vida possível aqui, e isso tem a ver com amor, perdão, graça e justiça, mas eu também creio que o melhor de tudo ainda está por vir. Sim. Então, aquela consolação espiritual foi um negócio tão violento que eu fiquei 21 dias na cama. Eu falei, eu quero ficar em silêncio na cama. Eu levantava só para escrever coisas sobre ele e voltava para a cama. E o meu filho mais velho, que morava ao lado, ficou comigo. E a minha mulher. Aí depois de 21 dias ele falou, pai, eu acho que o Lucas gostaria que você voltasse à vida. E eu sei que você está vivo, está bem, mas está na hora de você ficar em pé. E aí eu voltei a trabalhar, enchi a minha agenda de segunda a segunda, falando, pregando, dando aula, fazendo tudo, escrevendo muito. E no meio disso tudo tinha a menina que bateu nele, que acertou nele com o carro. Essa história que você me contou, que a gente conversou na segunda-feira, que eu acho muito... Eu fiquei pensando muito nessa história, de como foi a tua relação com essa pessoa que a princípio estava alcoolizada, quer dizer, estava tudo errado naquela história ali, né? Tudo. E como é que foi? Conta para quem não... Chegou, o governador me ligou no dia seguinte de manhã, eu ainda não sabia quem era a menina. Aí ele perguntou, olha, a gente tem meios de saber onde ela está, quem é ela, eu só queria uma ordem sua. Aí eu falei, não, muito obrigado, eu sei que o senhor está fazendo isso com todo carinho e boa vontade, mas eu não quero que ninguém a procure, eu não quero molestá-la de modo nenhum. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque podia ser meu filho dirigindo aquele carro.
Ele também já fez muita besteira. Já pegou meu carro escondido dezenas de vezes, já voltou para casa correndo. Então, desculpa, faz de conta que foi meu filho que fez isso. Aí uns dias passaram, aí alguém me diz, olha, ela mora aqui em Camboinhas, o pai dela é um homem bem de vida, ela entrou numa depressão profunda e está internada. Aí eu fiquei tentando falar com a família, mas a família com vergonha de mim, com medo de mim, sei lá o quê. Até que um dia eu consegui, ao telefone. Aí eu falei que queria vê-la. Aí ela, não posso, eu não consigo, ela é internada ainda. Eu não consigo, eu vou carregar isso o resto da minha vida. Aí eu falei, não, minha filha, eu estou tentando fazer com que você não carregue isso para lugar nenhum. Que você deixe isso sepultado. Aí eu falei, eu queria te ver, porque todo mundo diz que os meus olhos, os olhos dele eram como os meus. E ele olhava como eu olho. Então eu só queria que você visse os olhos dele nos meus olhos, para você ter certeza de paz. Porque eu te quero paz, eu te desejo bem. Eu quero que você atravesse isso sem culpa. Você está perdoada. Deixa eu te dizer, como pai do Lucas, eu te digo que você está perdoada. Está perdoada por mim, por todos os meus filhos. Não tem ninguém aqui querendo outra coisa, a não ser que você fique bem. E a outra coisa que eu quero te dizer é que, em nome de Jesus, eu te declaro que os teus pecados estão perdoados. Fique em paz, levanta dessa cama. É só o meu desejo, eu não preciso nunca mais te ver, mas eu quero saber que você está bem. Aí ela levantou. Isso fez bem para ela? Fez, já chorou pra caramba. Obrigado, 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 a família. Isso fez bem para você também, cara? Eu já estava pacificado, né? Eu sou uma pessoa que fui treinada para não carregar nada. Porque eu sempre aprendi que se eu carregasse qualquer coisa, eu estava fazendo mal a mim. E não a ninguém. Então, e Jesus me ensina isso, o Evangelho é acerca disso. Não te digo que perdoes uma vez, mas que tu perdoes até 70 vezes 7 num dia, ou seja, é perdão ilimitado. Aí, claro, a pessoa errou, tem umas que você diz, você está perdoada por mim, mas volta para o meu convívio, porque você tem afinidade, gosta da pessoa. Tem outras que você perdoa, deixa ela saber que está perdoada, afirma que ela está perdoada, mas não existe afinidade. Segue o seu caminho. Então segue o teu caminho, que eu sigo o meu, mas a gente segue sem nada entre nós e no meu coração não tem nada. Então, como eu fiz naquele dia, como eu fazia antes, é como eu faço a vida inteira. Eu já levei muita traição. Uma coisa que eu ensino para os meus filhos... Desculpa, falando em filhos, o meu acaba de ligar. Deixa ele aqui. Uma coisa que eu ensino para os meus filhos é que é quase impossível você viver e não ser traído na vida por todo mundo. Eu falei, eu não tenho um único amigo até hoje, que não me tenha traído em algum momento na vida. Mas como é que você continua? Eu digo, porque eu sabia que ele era bom, que tinha sido um erro, um equívoco, uma inveja tola de jovem, de adolescente, ou de jovem adulto, ou de qualquer idade, mas eu não vou levar isso comigo. Da minha parte, está todo mundo perdoado. Uma coisa que eu faço todo dia quando eu acordo, eu sento e digo, Jesus, o mundo inteiro está perdoado. Cara, isso arranca de você toda a autovitimização, toda a dívida dos outros para com você, limpa teu coração. É uma higiene do espírito. O perdão te dá poder para viver em qualquer circunstância. Não te dá medo de ninguém. Você se aproxima de qualquer um, não foge de ninguém na vida, se o teu coração carrega isso. É muito duro você ter alguém
com quem você não. Alguém que você não consegue perdoar, e aí você tem que evitar certos lugares, evitar certas coisas, que fala, poxa, eu carrego rancor dessa pessoa. É duro. Eu tenho umas boas. Tem uma turma aí que eu preciso perdoar dentro de mim, não que elas tenham pedido perdão para mim, não mas. Precisa. E não precisa. Uma